Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos que a raiz da nossa ansiedade é a nossa preocupação pela nossa vida, pelo nosso corpo. E o Senhor nos diz para nós não andarmos ansiosos, não ficarmos indagando sobre o que havemos de comer ou beber e não nos entregarmos a essas inquietações. Ele nos mandou observar as aves dos céus e passou um recado para nós. Vocês têm um Pai celeste que se preocupa com vocês e que irá sustentá-los. E diz assim: não valeis vós muito mais do que as aves? Falando, você tem valor para Deus. Deus vai cuidar de você. Seu Pai vai cuidar de você. Continuando o encargo, então, a partir de Mateus capítulo 6, 27, diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aqui o Senhor está falando, a ansiedade vai fazer mudar alguma coisa? A ansiedade vai fazer com que você viva mais? A ansiedade é a solução para o problema? A ansiedade é a solução para a incerteza? Não é. Mas, por isso que o Senhor nos diz, no versículo 28, por que andais ansiosos? Por que andais ansiosos? E ainda diz assim: considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. 29, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Essa questão da ansiedade, trazer um proveito, se a ansiedade vai mudar o problema, é algo que nós precisamos considerar. Se a ansiedade não resolve, por que nós estamos ansiosos e por que ficamos ansiosos? Gostaria de compartilhar com vocês uma experiência minha. Talvez vocês perguntem: irmão Miguel, você é ansioso? Sou uma pessoa muito ansiosa. Sou sim. Vocês pensam: puxa, parece que o Miguel é tão calmo. Eu sou ansioso. Por quê? Todo ser humano é ansioso. A questão é o que você faz com a ansiedade. A ansiedade resolve? Resolve o problema? Não, não resolve. Então, eu quero falar para vocês uma experiência. Um dia, eu estava numa livraria cristã e encontrei uma plaquinha para colocar em cima da mesa. E na plaquinha estava escrito o seguinte: por que preocupar-se quando você pode orar? Sabe, essa frase atingiu profundamente meu interior. Eu vi que preocupação não resolve, mas oração resolve. Então, por que eu devo me preocupar quando eu posso orar? Por que vou ficar ansioso se eu posso orar? A ansiedade não resolve nada, mas a oração resolve. Sabe, essa frase foi uma frase que me ajudou muito e me ajuda até o dia de hoje. Me ajuda até o dia de hoje. Eu pedi para bordar essa frase, num lenço. E então eu tenho esse bordado colocado na poltrona na qual eu me ajoelho para orar todos os dias. Por que preocupar-se quando você pode orar? Então, eu quero falar. Eu sou uma pessoa ansiosa.
mas eu não permaneço na ansiedade. Eu oro. Continuando agora no versículo 29, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Versículo 30, ora se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Aqui mostra que Deus cuida da erva do campo. E se Deus, que é o nosso Pai Celestial, não vai cuidar de nós? Se Deus se preocupa com a erva do campo, é porque a erva do campo tem o seu valor para Deus. E nós temos um valor muito, muito maior. Aí o Senhor menciona aqui um ponto importante. Ele diz, homens de pequena fé. Aí o Senhor nos leva para a esfera da fé. Isso é algo muito importante. Por quê? Porque quando a ansiedade vem, a fé vai embora. A fé e a ansiedade não ficam na mesma sala. Quando a ansiedade vem, a fé vai embora. Mas quando a fé vem, a ansiedade vai embora. Então, a questão é o seguinte: nós cremos ou não cremos que temos um Pai Celeste que cuida de nós? Nós cremos ou não cremos que nós temos valor para Deus e que é do interesse de Deus que nós estejamos aqui, a não ser que nós tenhamos completado já a nossa carreira e cumprido a missão que Deus nos comissionou? Fé. Quando a fé vem, a ansiedade vai. Mas quando a ansiedade vem, a fé vai embora. Versículo 31 diz, portanto, não vos inquieteis. Não vos inquieteis. O Senhor está falando, não fiquem ansiosos. Não se entregue às preocupações, não fique indagando, não vos inquieteis. E o versículo 32 diz, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Os gentios não possuem o Pai Celeste. Mas nós temos um Pai, porque nós somos gerados de Deus, nascidos de Deus. Os gentios procuram essas coisas, mas nós temos um Pai Celeste que conhece cada uma das nossas necessidades, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mateus capítulo 6, versículo 8 nos diz, não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Mesmo antes de você orar, Deus já sabe de todas as suas necessidades. Então, por que Deus quer que nós oremos se Ele já conhece? Porque a oração não é para a solução de problemas. A oração é para termos comunhão com Deus, comunhão com nosso Pai Celeste. A solução do problema é uma consequência da nossa comunhão com o nosso amado Pai. Por isso, no versículo 33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós oramos para buscar o seu reino e sua justiça. Claro, nós vamos falar para Deus o que nós necessitamos. E o Senhor vai acrescentar todas as outras coisas. Se lembra em Mateus capítulo 6, quando o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orar,
Como é que ele pediu? Como que ele ensinou a oração? Ele diz, portanto, vós orareis assim. Isso está em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 11. Pai nosso que está nos céus, está vendo aqui? Ele menciona, você tem um pai, tá? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Isso é o quê? É buscar o reino. O seu reino e a sua justiça. Para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Nós oramos por um Pai. Queremos que seu reino venha. Queremos que sua vontade seja feita em nossas vidas. Seja feita nessa terra. Isto é buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça. E aí na oração continua assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então essas são as demais coisas que serão acrescentadas. E aqui, quando está orando o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós mostramos uma coisa. Nós sabemos que é o nosso Pai que nos dá o pão. Não é o mundo, não é a nossa força, não é a nossa capacidade. Nós temos um Pai que nos dá o pão. E nós falamos, Pai, me dá o pão de hoje. Louvado seja o Senhor. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós temos então vigiar. Quando ele está falando para nós observarmos, quando ele diz para nós considerarmos como Deus veste as ervas do campo. E aqui temos orar, que é buscar o seu reino e sua justiça na comunhão com ele. Louvado seja o Senhor, vigiar e orar. Continuamos amanhã.